Olá, Isabela, tudo bem com você? Está bem, você? Tudo bem. Vamos fazer a nossa sessão hoje, nós duas? Sim, a Isabela, tão esperada. hã? Oi. A tão Diga. esperada sessão. Então, hoje nós vamos trabalhar, Isabela, aquilo que mais te atrapalha, assim, aquilo que você acredita que é o seu maior desafio nesse momento. Sim. Para a gente começar a falar sobre isso, vamos voltar um pouquinho. Como é que você está nos teus módulos? Que módulo você está? Qual é o seu grau de dificuldade? Está fazendo o programa? Ou Eu está estou, fluindo? eu estou no terceiro módulo. Eu já estou terminando, porque é pequenininho, então já estou vendo a segunda aula. E aí falta só a terceira. Tá. E como é que você acredita que está a sua evolução em questão de maturidade, em avaliação, de ver as coisas de modo diferente nesse processo, nesse período que você está do programa? Eu acho que eu já melhorei bastante. Eu acho que é uma Isabela completamente diferente da Isabela do mês passado. Tanto para estudar, para sentar e estudar com outro pensamento, quanto aí em relação à organização do cronograma, essas coisas. Uhum. Então vamos lá, Isabel. O que você acredita que hoje é algo extremamente importante para a gente trabalhar? O que na sua avaliação aí de enquanto vestibulando, o que está acontecendo com você? Então, você quer que eu fale em relação ao estudo ou em relação ao vestibular, ao dia do vestibular? Vamos começar com relação ao estudo, porque a gente está passando por um processo. Se você estiver bem preparado durante o processo, você vai chegar lá na hora da prova, você vai estar bem. Aham. Então, agora, em relação ao estudo, eu acho que o que mais está me atrapalhando é a questão da procrastinação. Porque, por exemplo, eu paro para tomar água ou para, sei lá, fazer um lanchinho, daí eu vou no YouTube e começo a procrastinar. Antes era bem pior. Agora, quando eu me vejo fazendo isso, aí eu vou lá, já desligo automaticamente, nem espero o vídeo terminar e volta a estudar, entendeu? Mas eu queria não, tipo, nem entrar, porque aí a gente já perde um tempinho. Uhum. Então faz uma coisa para mim aí, Isabela, escreve como se fosse um mapa mental a palavra procrastinação aí no papel, bem no meio da folha, tá? Tá. Calma aí. Pronto. Agora eu quero que você coloque para mim aí e me explique o que é para você o conceito, o que significa para você procrastinação. Então, é para eu escrever ou para te falar? Pode escrever e depois você vai me falar. Então, procrastinação para mim é o quê? Eu estar fazendo outras coisas a não ser estudar, na hora que eu deveria estar estudando. Por exemplo, olhando o celular, mas olhar o celular já é bem menos, entendeu? Uhum, Porque eu não estudo pelo celular e eu também não fico perto dele quando eu estou estudando. uhum, Mais a questão do YouTube mesmo. uhum. Mas quando você vai para o YouTube, é no começo do teu estudo, é no meio ou é já no final? Então, não é no meio, porque é quando eu vou parar um pouco, lembra dos 25 minutos? Uhum, Você falou pra gente descansar, estudar 25 minutos e descansar 5. Daí eu vou pro YouTube e olho um vídeo de 7 minutos, entendeu? uhum. Tá. Então, E aí você faz isso a cada 25 minutos, você vai para o YouTube? não, a cada 25 minutos não. É, não é geralmente, mas sei lá, quando eu vou descansar, não todas as vezes, entendeu? Uhum. Não Tá. é sempre que eu faço isso. E quando você faz, qual é a matéria que você está estudando antes de você fazer isso? Tem uma matéria específica? Não, porque olha, como hoje que eu tô seguindo um cronograma para te falar se vai dar certo ou não. Aham. Hoje eu estudei história, ou na parte da manhã, eu estudei história, eu intercalei é, história, biologia e química. Eu Uhum. estudei 25 minutos história, aí depois eu parei, estudei 25 minutos biologia, parei, estudei 25 minutos é, química.
Química foi que eu falei? Foi. Então, química. Daí eu fiz isso 3 vezes. É tipo 3 métodos pomodoros que a gente fala, né? Então eu Uhum. fiz isso 3 vezes. Daí, às vezes eu sempre ia na ordem, biologia, ou história, biologia, química. Porque eu tenho mais dificuldade com história, mas eu não tenho tanta dificuldade com química e com biologia. Então eu resolvo começar primeiro com as dificuldades. Cris, uma coisa que eu acho, tipo assim, muito, muito sem noção, é porque a matéria que eu tenho mais dificuldade é a matéria que eu vou bem, entendeu? E a matéria que eu não tenho tanta dificuldade é a matéria que eu não vou tão bem. Mas às vezes isso, Isabela, é questão do nível de atenção. Como você já está, você já tem facilidade nessa matéria, o que pode estar acontecendo é você já estar caindo no piloto automático da matéria, sabe? Você faz e já não presta mais muita atenção porque já é uma coisa muito tranquila para você. E aí você erra. Uhum. É como andar sempre num caminho que você já está acostumada. Você já não fica olhando onde que é a esquina, se você não precisa usar um GPS para você andar, você já sabe aquele caminho. Só que Uhum. às vezes alguém coloca uma pedra no caminho, você achar que, de tanto você achar que está sabendo bem, se tropeça na pedra porque ela nunca esteve ali e você não presta atenção. Agora, quando você vai num caminho que você não conhece, você pega um GPS para prestar bem atenção, para você não errar a rota. E aí é isso que acontece numa matéria que você não tem muita afinidade também, é o seu nível de atenção. O que você pode começar a fazer, Isabela, só fazer das matérias que você tem mais afinidade questões mais desafiadoras, assim, não faz mais as mais fáceis e nem as médias, só faz as questões difíceis, Difíceis. Tá. porque, É, pode falar. porque aí elas vão te trazer de novo para o centro, né? Para você estar concentrado naquilo que você está fazendo. Uhum. Essa É, seria uma possibilidade. pode falar. Eu tenho um pendrive de questões do projeto Uhum. Medicina. Não sei se você conhece. Uhum. Um amigo meu me passou e esse pendrive ele é dividido nas matérias e as matérias são divididas por níveis de dificuldade. Tem as fáceis, as médias e as difíceis. Mas geralmente são listas de tipo 70 questões, entendeu? Eu não vou fazer Uhum. 70 questões de uma matéria que eu vou perder muito tempo. É, Uhum. então eu refaço 10 fáceis, 15 médias e 20 difíceis. Uhum. O que que você... Diminui um pouco as fáceis, tá? Tá, Deixa para fazer as fáceis mais na prática de prova. tá. E Ah, faz sim, mais pode. as difíceis. Eu tenho um livro, na verdade são dois, que se chama Manual do Enem, que eles têm todas as questões do Enem até 2018, dividido por assuntos. Daí eu vou fazendo eu vou olhando a matéria, eu estudo a matéria e faço as questões. O que é que você acha? Você acha que eu devo parar de fazer essas questões e fazer somente quando eu estiver fazendo a prática da prova do Enem? Ou eu posso continuar? É, aí depende, Isabela, como é que você organizou o seu cronograma. Você pode deixar uma parte do seu cronograma só para fazer questões do Enem, Então, só, porque só exercícios do Enem. Então, porque geralmente tem assuntos, por exemplo, ecologia, tem muito assunto de Enem, entendeu? Mas, sei Uhum, lá, distribuição eletrônica em química, não tem tanto assunto. Então, eu uhum, sempre intercalo com essas listas que eu te falei do projeto Medicina. uhum. Tem Não, muita que. Se tem vamos, muita que. Fala, pode falar. vamos fazendo assim. Vamos dar umas 2 semanas do teu cronograma, vamos avaliar o seu número de acertos e aí depois a gente revê se esse caminho tá bom ou não. Uhum. Só que você não pode deixar de fazer uma prática de prova, tá, Isabel? Tá. Porque Toda isso semana, né? porque aí sim a gente vai avaliar bem dentro do nosso cronograma como é que tá a questão do seu conhecimento. Mas Tá. vamos voltar lá para o princípio que foi o seu pedido específico sobre a procrastinação? Aham. Isabela, só me diz uma coisa. Você acredita que você faz muita coisa assim ao mesmo tempo? Você está fazendo uma coisa aqui, de repente você lembra de uma coisa aqui, ou você é mais Não. disciplinada? Eu sou mais focada em relação ao estudo, eu sou mais focada. Quando eu paro, sabe aquela aula do método difuso e do método Uhum. focado?
Então, eu Uhum. acho que eu sou bem mais do método focado. Assim, quando eu estou estudando, eu sou bem mais focada do que ficar pensando em outras coisas. Assim, quando eu estou estudando, entendeu? Eu não tenho esse problema com Uhum. concentração. Tá, então vamos fazer uma coisa, Isabela. Vamos diminuir o seu tempo de 5 minutos entre as disciplinas. Vamos passar para 3. Três? Só um tempo de você levantar da onde você está e você ir tomar uma água ou dar uma voltinha e voltar. Nesse período, está extremamente proibido você mexer no celular. Por quê? Porque quando você fizer o seu intervalo de 15 minutos, antes de começar a estudar, você vai pensar num vídeo específico que você quer ver no YouTube. Oi? Antes de começar a estudar, nos períodos que você vai estudar, por exemplo, no começo da manhã, no começo da tarde, você vai pensar, antes de começar a estudar, qual é o vídeo do YouTube que eu vou ver hoje? Ah, ok. Tá? E aí, no teu intervalo de 15 minutos, que você tem tanto de manhã como de tarde, vai ser o momento que você vai ver esse vídeo. Mas esse Ok. vídeo, mas esse vídeo, antes de você ver, você tem que colocar o objetivo. Por que você vai ver? Aí, é só por entretenimento, para eu poder me descontrair. Ah, não, é um assunto que eu acho que é interessante para o meu estudo, para o momento que eu estou passando agora. Você tem que ter um motivo do qual você vai ver aquele vídeo. Uhum. E toda vez que quando você parar nos intervalos ali de 3 minutos e você lembrar do celular, eu te der a vontade, eu quero que você escreva qual é o motivo da sua vontade. Ah, eu quero, agora já enjoei de estudar, por isso eu quero ficar vendo vídeo no celular. Ah, eu agora acho que eu já estou cansada, minha mente está cansada, ou não, realmente agora eu quero dar um tempo, eu quero entender qual é o seu pensamento automático que faz com que você tenha vontade de ir para o celular. Isso é importante a gente saber, porque aí se eu sei melhor qual é o pensamento que você tem, a gente vai poder saber se a gente tem que deixar um espaço maior entre as matérias ou tem que deixar um espaço menor entre as matérias. Porque de repente você já está mais aquecida e está no fluxo de estar aprendendo, está estudando bem, a coisa está fluindo, só para trocar mesmo a matéria e volta, e no teu intervalo você faz o que você tem que fazer. Aham. Ô, Cris, outra coisa. Esse tempo que você falou de 25 minutos de estudo, eu estudo, eu passo esses 25 minutos estudando, e esses 5 minutos eu passo não estudando, depois. Uhum. Daí, antes de voltar a estudar, além desses 5 minutos, às vezes 7, 8, eu organizo a minha mesa para começar a estudar outra matéria, porque assim eu acho que eu fico mais focada. Eu tô Mas então, fazendo isso já há umas 2 ou 3 semanas, eu acho. tá, mas Isabela, você consegue organizar a mesa em 3 minutos? Não, sim, por isso que eu tô te falando agora, entendeu? Uhum. Eu estava fazendo antes. Uhum. Você viu que agora tem o módulo bônus lá, SOS Vestibulando, que eu coloquei, né? Sim, mas eu ainda não assisti. Lá tem várias ferramentas também e tem uma específica para procrastinação. Ao longo Ah, do tempo, eu vou colocar sempre ferramentas novas lá para vocês, dentro daquilo que eu acho que é interessante para vocês fazerem. Mas uhum, uma que você pode fazer, Isabela, se você está começando a cansar, você levanta e senta 5 vezes na sua cadeira. Bem rápido, sabe? É aham, só para aquecer de novo o corpo e para voltar ao foco. Para não saber se você não está dispersando o seu foco. uhum. E sempre lembrando, Isabela, qual é o motivo maior que você estuda? Passar na faculdade. Para que você hoje, quando acordou de manhã, hoje que é segunda-feira, qual foi o seu primeiro pensamento quando você pensou no conteúdo que você ia estudar essa semana? Assim, como hoje é segunda-feira, eu estava bem disposta, né? Porque ontem eu não estudei, ontem foi meu dia de descanso. Uhum. Então, hoje eu estava bem animada para estudar. Nossa, vai começar a semana e eu vou render bastante. Foi esse o meu pensamento. Já o meu pensamento de quarta-feira não vai ser o mesmo de hoje.
Por quê? Porque não, porque aí daí eu já vou estar cansada, né? Porque já vão ser 2 dias seguidos de estudo. Agora, Isabela, deixa eu te explicar uma coisa assim. Hoje de manhã eu ouvi, né, conforme foi o tempo passando, eu fui entendendo melhor essa frase, de que quando a gente se apaixona por aquilo que a gente faz, a gente não cansa, né? Você já se Uhum. apaixonou? Você já namorou alguma vez, Isabela? Não, Mas então você tem cachorro? tenho gatos. Tem gato? Você é apaixonado por algum dos seus gatos? Por todos. E então, nesse sentido, tem algum momento que você enjoa depois de segunda a quarta-feira dos seus gatos? Não quer mais nem ver os seus gatos? Não. É a mesma coisa no estudo. Quando você trazer o seu estudo e aquilo que você faz pela paixão que você tem pelas outras coisas, a tendência é você não que você não vá cansar, mas chega na quarta-feira, o teu gás ainda é outro, sabe? Você Uhum. senta de frente da sua mesa e as coisas vão fluindo e vão acontecendo porque você está apaixonada pelo processo. Agora, se você diz, não, quarta-feira eu já começo a ficar cansado, o seu corpo, você já está dizendo para o seu cérebro que a partir de quarta-feira vai ligar um botão aonde vai estar aquilo que era bom e prazeroso até quarta-feira começa a ficar ruim e chato. Ô, Cris, mas geralmente é só na quarta que eu fico assim. Porque na quinta e na sexta eu já não fico, entendeu? Volta a sua paixão. Volta, porque daí eu penso que só faltam mais 2 dias, só falta mais um dia. E aí eu tenho que bater toda essa minha meta que eu estipulei para essa semana. Uhum. Então Entendeu? mas assim, na quarta-feira, se a gente pensar que existem 4 quarta-feiras por mês e até o Enem, quantas quarta-feiras a gente vai ter? Uhum, A gente não pode excluir a quarta-feira do seu processo. exatamente. Vamos deixar quarta-feira as matérias que você tem mais afinidade, vamos arrumar, de repente, um outro lugar para você estudar, vamos trazer uma recompensa maior no final do dia para aquilo quando você finalizar o dia com tudo que você tinha que fazer. Vamos trazer um gato seu para estudar contigo, você explicar para ele a sua matéria. Vamos deixar essa quarta-feira agradável para você sentir ela de uma forma diferente, assim, para você chegar na quarta e falar, nossa, já cheguei no meio da semana, quanta coisa eu já fiz. Então, Uhum. quanta coisa ainda posso fazer? É como se você desse uma parada na quarta-feira, reavaliasse o seu GPS e visse se está tudo dentro daquilo que você esperava fazer. Aí você avalia, não, eu me propus a fazer 100 exercícios, desses 100 exercícios eu consegui acertar 80. Esses outros 20, o que faltou? Faltou um pouco de atenção, faltou um pouco de conhecimento, faltou um pouco de tempo, de agilidade. Então, você tira, sabe? Aham. Ô, Cris, Diga. eu tinha bastante dificuldade em interpretação de texto. Uhum, E sempre eu tive dificuldade de interpretação de texto. Daí, esse ano, eu coloquei a minha meta para fazer 10 questões de interpretação de texto por dia, cronometrado. Porque eu uso meia hora para fazer isso, porque eu cronometro mesmo pelos minutos do Enem, entendeu? Daí eu uso 3 minutos para fazer cada questão, então são 10, então dá 30 minutos. Daí o que que aconteceu? Tipo, eu melhorei bastante nisso, nesse aspecto. Eu já tô errando bem pouco dessas 10. Às vezes eu nem erro mais, entendeu? Então, tipo, isso é meio que a minha recompensa para quarta-feira. Eu sempre deixo ela para fazer por último, quando eu tiver feito todos os meus o que eu tinha para fazer no dia e depois eu vou fazer ela, porque isso eu sei que eu tenho facilidade. uhum. Eu tô te sentindo mais positiva, né, Isabela? Sim, Com mais esperança e fé que a coisa vai acontecer esse ano. Tô sim. errada? Não, você não está errada. Deixa eu te falar um caso que aconteceu esse ano. No início do ano, a gente sempre fez Pilates aqui na minha casa. Minha mãe, eu e meu pai, a gente sempre frequentou. Daí, Uhum, esse ano, quer dizer, em 2018, em 2019, eu não fiz porque eu estava em São Paulo. Então, não tinha como uhum, eu fazer porque a gente estudava integral. Aí esse ano, quando eu voltei, tinha uma amiga da minha mãe que estava fazendo também, né? E daí o neto dela tinha passado na faculdade de medicina, tipo, no terceiro ano. uhum, Ele terminou o terceiro ano no ano passado,
de 2018 e entrou em 2019 na faculdade, já no meio do ano. Mas pela nota do Enem que ele fez em 2018, né? Daí ela falou que quem não faz cursinho presencial não passa, essas coisas, falando comigo, sabe? Daí eu fiquei muito mal com isso. Mas depois que eu vi aquela sua aula de auto-perdão, de crença, tipo, eu renasci. Uhum. É porque não tem uma regra de bolo, né? Não tem, todo mundo vai fazer isso, que vai dar certo. Vocês não são, tem um livrinho muito bom dentro da psicologia que a gente chama, que a gente trabalha, que se chama Maria vai com as outras. Uhum. Se o mesmo processo desse certo para todo mundo, eu pegava o processo dos que passaram em primeiro geral comigo e aplicava para todos vocês. Sim. Cada um tem a sua forma de aprender, a sua maturidade e o seu tempo de amadurecimento. Não significa, não conheço a pessoa, não tem nada com ela, nada contra ela, né? Mas não Não, tipo, eu também não tenho, só fiquei mal pelo que ela falou, entendeu? Porque, tipo assim, passar em medicina não é impossível, mas é difícil, né? Todo é mundo sabe, a gente desafiador. tem que reconhecer isso. Sim, não significa porque o menino passou direto ao terceirão que ele vai estar mais qualificado no futuro em questão de médico do que você. Então, Pode no futuro acontecer de que ele tenha o caso que ele não saiba como lidar, que você, que ficou um ano a mais estudando, chegue lá e saiba resolver. sim, Então, o que a gente pode pensar é que bom que ele passou, chegou sim. no momento dele, né? E agora tem o seu momento, porque vamos imaginar, Isabela, se você já tivesse passado. Você só tem 17, você já fez 17? Não, eu tenho 16 Pois ainda. é. E aí você acredita que você teria a maturidade que você tem de conhecimento de você mesma, dos seus limites, de como você é, para chegar lá na universidade, conforme todos os desafios da medicina, de quanto você vai ter quando você chegar lá agora? Então, isso que eu estava pensando esses dias. Imagina, porque eu tenho uma amiga que também está fazendo medicina e ela está no primeiro semestre. E aí ela falou que está sendo muito difícil para ela, porque está sendo tudo muito novo e ela está sem aula, mas ela tem que estudar em casa, tem que fazer prova. Então, ela disse que preferia não estar na faculdade nesse ano do que estar, pelo motivo disso mesmo, entendeu? Da dificuldade que ela está enfrentando de fazer prova online de medicina, prova online de anatomia, entendeu? Sem ter Uhum. tido contato com o cadáver, ela estava me falando isso. Então, E eu não acho não é só isso, né? É a questão de não se conhecer o suficiente. sim. É que é uma coisa que vocês não aprendem na escola. E às vezes a gente não aprende porque a gente precisa de um tempo para amadurecer, para aprender. Uhum, Às vezes a gente ainda, o nosso ouvido não está preparado para ouvir ainda, né? Então, uhum, você está se preparando, você vai entrar na universidade muito mais madura, mais segura, com mais visão, vai vai estudar as matérias de uma maneira muito melhor, vai fazer as perguntas para os professores de uma forma mais clara, porque você se deixou passar por esse processo, né? Se permitiu passar por aquilo que a gente está passando agora. E isso é muito importante, que todos os alunos vestibulantes deveriam ter esse mesmo contato, mas infelizmente nem todo mundo tem, né? sim. Agora, me diz, Isabela, como é que vai ser se você fizer praticar todas as coisas que eu disse ali para você fazer agora nessa sua nova disciplina e principalmente pensando na questão da procrastinação? Como é que vai ser? Então, eu vou fazer como você falou. Quando eu acabar de ver o conteúdo, eu não vou entrar no YouTube. Eu vou me forçar a não entrar no YouTube. Não é se Pra... forçar, senão fica de uma forma negativa, você pode não conseguir. Você Uhum, vai se autodisciplinar até a autorresponsabilidade de fazer naquele momento que tem que ser feito. tá. Agora vamos imaginar assim um pouquinho você fazendo isso. Como é que você se percebe? Ah, Amanhã, depois? Então, na hora dá a sensação de prazer de estar fazendo aquilo, mas depois vem o arrependimento. Mas eu ultimamente não estou mais fazendo, tipo, me culpando, entendeu?
Uhum, pelo que eu faço. Lembra daquela carta do auto-perdão que eu te mandei? Então, eu uhum, falei que eu não ia mais fazer isso, eu não tô mais fazendo, porque isso não ajuda, porque você fica se martirizando. uhum. Então, eu Exato. tento, Diga. então, eu tento mais focar nos próximos 25 minutos que eu tenho e, tipo, se Uhum, ficar alguma matéria que eu não consiga ver no dia, eu tento melhorar para ver no dia seguinte, para não deixar atrasada. uhum. Isso está te cansando, Isabela? Você está estudando menos do que você estudava, né? Você está dormindo melhor agora, né? Até que hora você está estudando? Então, eu estudo até umas 7 horas, mas eu acordo às 6h30 da manhã. Eu estudo até Uhum. às 7 da noite. Tá, e agora que você está dormindo mais cedo e a noite inteira, que era o horário que você achava que você conseguia estudar, você está se sentindo melhor? Ah, eu tô, mas assim, em relação à parte de redação, eu não tô tão satisfeita. Por isso que eu tô tentando montar um cronograma baseado no que você me deu. Porque, assim, a minha meta era fazer pelo menos 2 redações por semana. Tem Uhum, semana que eu só consigo fazer uma, entendeu? Mas eu quero continuar fazendo 2 ou 3 mesmo. Porque a faculdade que eu quero tem um nível bem alto para redação, é peso 4. uhum. É, então é algo que você tem que deixar realmente mais tempo para estudar. Sim. O que você... Bom, monta seu cronograma antes, Isabela, aí depois a gente avalia o que a gente faz a partir dele, né? Primeiro você Uhum. ensaia, para depois ver se ele está certo. Uhum. Agora, eu quero saber se você criou consciência do que significa procrastinação e realmente se você tem claro desse pensamento, se agora ele realmente, agora eu entendi o que é, ele não vai mais fazer parte da minha vida ou você ainda acha que vai ser um desafio? Então, eu espero que não seja, mas eu vou tentar. Isso eu não posso te dizer agora, né? Só quando daqui na próxima semana que a gente vai se ver de novo. O que de pior pode acontecer, Isabela? Comigo, na minha vida? No sentido da procrastinação, o que de pior pode acontecer nesse contexto? Ah, eu perder bastante tempo e não estudar e ir mal na prova, né? Uhum. Mas no seu nível de consciência que você está agora, das coisas que você tem que fazer e de todo o processo, você acredita que ela tem mais força que você ainda? Não. Antes eu fazia bem mais, hoje é bem menos. 1000 vezes menos. A sua família, alguém já viu que você, ou já comentou contigo alguma coisa em relação à sua mudança de comportamento, de atitude? A minha mãe, ela me parabenizou, porque a minha mãe, ela é bem minha amiga, entendeu? Então, tipo, tudo que eu faço, eu conto pra ela. Uhum, Daí, tipo, quando eu tô melhorando, eu conto pra ela, tipo assim, nas questões de acerto e de erro, a mudança que eu tenho de uma semana pra outra, nem que seja só uma questão ou duas, ela me parabeniza por ter aumentar o nível de acerto, mas tipo, se eu diminuir, ela também não vai reclamar, sabe? Ela me ajuda muito nisso. Aí, tipo, ela me recompensa por tudo que eu faço. Por exemplo, se eu falei para ela que eu estudei tudo direitinho, e às vezes eu gosto de mostrar, sabe? Pra gente ter esse uhum. momento de conversa. Daí eu falo para ela tudo que eu estudei, tudo que eu vi, todas as listas de exercícios que eu fiz, e aí ela fica me parabenizando e ela sempre me recompensa, nem que seja com chocolate ou com coisa do tipo. Uhum. É um reforço positivo, né? Que é Sim, extremamente importante para você também. Você também se sente bem quando ela faz esse tipo de movimento, né? sim. Isabela, tem mais alguns minutinhos. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante? Eu não vi o seu desafio, você não fez? Você não vai fazer o desafio lá do Não, nosso clube? então, eu vou fazer, mas tipo, são 4 pessoas. Não, de 4 pessoas você vai escolher uma para você conversar. Então, aqui na minha casa só estamos eu e o meu pai. A minha mãe, o meu pai e eu. Daí, Uhum. escolher algum deles dois, no caso, né? Porque eu não vou Não, sair não necessariamente. Você pode fazer uma chamada pelo FaceTime. pelo FaceTime. Ah, pode ser. Então, porque eu tava pensando em falar com essa minha amiga que passou na faculdade, sabe? E ela também me motiva muito a Uhum. continuar.
Uhum. Não esquece, você tem que Uhum. colocar essa conversa lá na nossa comunidade, Tá, de como é que foi, e a fazer a parte lá no Insta também. tá bom. Tá? Mais alguma coisa, Isabela, que você acha que seja importante a gente estar conversando hoje, que somos só nós duas? Sim, eu até anotei para não esquecer, porque agora eu já não tô lembrando mais. Tá, então diga aí. Espera aí. Naquela aula que você falou sobre saber o seu limite, que você falou sobre o método focado e o método difuso, que você falou que quando a gente está no método difuso, o nosso pensamento começa a meio que rodear o nosso cérebro, certo? Uhum. Você não acha que isso seja meio que. Às vezes funciona, mas às vezes não, porque já pensou se eu não tenho base nenhuma de algum exercício que eu estou fazendo, então isso não vai funcionar. Sim, isso não vai funcionar, mas isso é para quando vocês estão estudando muito. Você estuda um período inteiro, na hora do almoço, por exemplo, seu modo está difuso, e aí o pensamento vem a questão da solução de algum problema que você não conseguiu de manhã, quando você para de pensar naquilo e você se distrai com outro tipo de pensamento, você deixa o seu pensamento livre, né? E aí a coisa vai fluir. É a mesma coisa quando você tem uma boa noite de sono. Tem vezes que a gente dorme com um certo, uma dificuldade de algum problema, por exemplo, de matemática, e quando você acorda de manhã você fala, é isso, essa é a resposta. Uhum, Então, é nesse sentido. uhum. Essa parte aqui que você falou também, em qual que foi a aula? Pera. Na aula sobre o que é um cronograma, foi nessa aula? Foi. Foi na aula de o que é um cronograma. Na aula que você falou o que é um cronograma, que você falou de autorresponsabilidade. Uhum. Autorresponsabilidade, no meu caso, está incluindo tudo, né? Porque eu tenho que montar o meu cronograma e eu tenho que estudar ele. Ninguém vai estar me cobrando isso. O que significa para você a palavra autorresponsabilidade, Isabel? Autorresponsabilidade é eu fazer tudo que eu tenho que fazer sem ninguém estar falando, vai fazer, que está na hora de fazer. Exatamente, é assumir as suas responsabilidades. Uhum. Então, é por isso que o cronograma vem de encontro com a sua rotina, dentro daquilo que é dentro do seu conhecimento, das suas possibilidades, você faz o cronograma e a gente avalia. Por isso que eu não quis deixar nada pronto, porque eu quero que vocês aprendam a andar com as próprias pernas. Ô, Cris, outra coisa sobre o cronograma. Hum. Você me deu um para, tipo, o segundo cronograma é para eu ver todas as aulas de manhã, quer dizer, o primeiro e o segundo, para eu ver todas as aulas de manhã e fazer teoria e exercício à tarde. Eu não tenho cursinho lá, eu não tenho cursinho presencial, então eu prefiro fazer a aula, o exercício e a teoria. Não tem A problema. teoria, a teoria eu deixo para fazer a teoria só se eu não tiver acertado a minha meta de exercício. Uhum. Mas tem coisa ainda, Isabela, que você não deve ter estudado, não ter estudado muito. Então, algumas matérias você vai precisar ainda ver a teoria antes de fazer a prática. Então, mas tipo assim, eu uso umas apostilas do poliedro Uhum. quando estou estudando, que isso é a minha teoria, porque eu não tenho, Uhum. tipo assim, livro de cursinho, meu cursinho, entendeu? Então eu faço Uhum. pelas apostilas do poliedro, que são muito boas até. Sim, É, muito. e que eu só, tipo, eu vou para elas quando eu tô com dificuldade no assunto, Uhum. no exercício, porque, tipo assim, eu tenho a aula, a videoaula, daí eu faço exercício. Se eu não conseguir resolver, porque a minha meta é resolver 75% das questões, aí se eu não conseguir resolver 75% das questões que eu fiz, daí eu olho a teoria. Isabela, volto lá no princípio. Vamos primeiro fazer o cronograma e avaliar 2 semanas. Uhum, Depois a gente reavalia para ver se ele está dando o resultado que a gente espera, tá? tá Porque bom. qualquer coisa que eu falar agora vai ser no nível de achismo, porque a gente ainda não tem nada concreto, dados concretos de como você está saindo.
Tá, Então, então, na próxima mentoria, na semana que vem, a gente sabe que hoje não tem, né? Só na outra semana. hum, Aí a gente avalia isso de novo para ver se tá certinho, tá bom. tá? Mais Tá. alguma coisa que você acha que seja importante? Não, eu já falei tudo que eu tinha, já perguntei tudo. Então, perfeito, Isabela. Gostei muito da nossa conversa. Faça todas as mudanças que a gente combinou agora. Tá. E como é que você acredita que você vai estar daqui 2, 3, um mês, se você fizer as mudanças e ter a autorresponsabilidade e a autodisciplina de executar tudo aquilo que a gente combinou hoje? Então, hoje eu já acho que eu tô bem melhor, entendeu? E depois dessas mudanças vou ficar melhor ainda. Então, eu nem sei como é que eu vou estar, porque essa Isabela já mudou bastante. Uhum, eu também sinto muito isso, fico muito feliz com as suas mudanças. Então, Isabela, finalizamos a nossa sessão de hoje. Mas continua, qualquer dúvida que você tiver, você manda lá no e-mail e coloca lá o seu desafio na comunidade para você participar do nosso sorteio, né? Não vai ficar de fora, Tá bom, tudo bem. tá bom? Ai, tá. Então, beijo, Isabela. Beijo. Ó, não esquece que essa semana, a semana inteira tem live lá no YouTube e lá no Insta, tá? Principalmente Tá, no Insta. eu tava vendo o seu horário de live, eu gostei. Vai É, ter com o criador do quadro, né? vai ter com o quadro, vai ter com o do Leme, vai ter com a nutricionista, vai ter com a missão Enem, vai ter um monte de gente aí pra gente poder conversar essa semana. E a semana que vem eu faço a semana só de ferramentas, para colocar para vocês mais ferramentas além daquilo que já tem no nosso programa. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, beijo e fica bem, tá? Obrigada. Tchau. Tchau.